Bom, palavra do Senhor, que Deus colocou no meu coração, que o Espírito Santo colocou no meu coração, está lá em Mateus 9, versículo 35. Mateus 9, 35. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não diga achou, misericórdia. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelha que não tem pastor. Então disse aos discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, o Senhor da seara, que mande ceifeiro para a sua seara. Mateus 10, 1. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre o espírito imundo para expulsar, para curar toda enfermidade e todo mal. Senhor Deus, eis a tua palavra, ela por si só, ela é viva e eficaz. Ela já é suficiente, Senhor, para nós podermos ir para casa, sabendo que ela separa juntas e medula, separa e nos dá discernimento no nosso sentimento, no nosso coração, que nós possamos fluir nessa noite, Senhor, pela tua misericórdia, Pai. Usa-me, Senhor, como teus lábios neste lugar, como povo santo neste lugar, Senhor. Esta palavra que ela seja direcionada para a minha vida, para a minha casa, para a minha família e para todo o povo do Senhor. Que nós possamos receber do Senhor nessa noite, Pai, tudo aquilo que nós viemos buscar. Encha o nosso coração, encha a nossa mente, que nós possamos fluir no Senhor, Pai, em tudo que nós fizermos hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos sentar, irmãos? Bom, é impressionante quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, e a gente está lendo esse livro de Mateus, e quando nós começamos a ler o livro de Mateus, nós começamos capítulo 1 falando sobre a genealogia, depois fala sobre o nascimento, e quando a gente chega aproximadamente no capítulo 5, Mateus começa a falar sobre as bem-aventuranças de Jesus. Quais são as bem-aventuranças dele e o sermão da montanha. E o sermão da montanha vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Ele falando sempre sobre o sermão da montanha. E no capítulo 8, Jesus começa a fazer muitos milagres. A palavra diz que se tivesse que anotar todos os milagres que Jesus fez, não teria livros suficiente na terra para que cabesse esses milagres. Então eu creio que esses poucos milagres que foram descritos na Bíblia, eles são um privilégio para nós. Eles são um aprendizado para nós. Eles são de alguma forma uma instrução para que a gente possa aprender com ele, aprender como Jesus fez aqueles milagres e como isso pode influenciar na nossa vida, nesse lugar, na nossa casa, na nossa família. Então, até o capítulo 9, aproximadamente, foram feitos os milagres. No capítulo 8, o leproso foi curado, o criado do centurião foi curado. No capítulo 9, Jesus continuou fazendo muitos milagres. A mulher do fluxo de sangue, a cura dos 2 cegos e do mudo. Bom, até chegar no versículo 35. Quando chega ao versículo 35, Mateus dá uma parada sobre esses milagres que o Senhor tem feito e sobre isso tudo que tem movido a nossa casa. Tudo que tem movido aquele lugar, tem movido as pessoas que estavam ouvindo esta ministração, essas curas, esses milagres que estavam acontecendo. E quando chega no versículo exatamente 35, Mateus para e fala assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias e a sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Bom, quando eu li essa mensagem, quando eu li essa palavra, eu estava desde sexta-feira
buscando ao Senhor uma palavra para trazer aqui neste lugar, neste altar do Senhor. E ele colocou isso. E quando eu comecei a ler, a meditar sobre essa palavra, eu comecei a pensar que quando Mateus estava escrevendo sobre Jesus, nesse versículo 35, eu penso que Jesus, ele teve um insight nesse momento. Ele teve um upgrade, uma forma assim de, peraí, eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo. Eu quero contar para vocês isso. Porque até o momento, Jesus somente fazia milagres com o reino de Deus. Somente ele fazia conhecido o reino de Deus. E não porque não tinha discípulos. Porque no capítulo 37, fala que, então ele disse aos seus discípulos, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Bom, então Jesus fala, rogai, pois ao Senhor da seara, que mande ceifeiros. Rogai ao Senhor, que mande ceifeiros. Bom, o que esses ceifeiros vão fazer nessa cultura? O ceifeiro, ele vem para fazer a colheita nessa plantação. Então a plantação está pronta, a plantação está madura, já está pronto para ser colhido, todo o povo pode ser colhido naquele lugar, todas, já está pronto, porém não tem pessoas que possam colher, não possam fazer a colheita neste lugar. E o que Jesus fala para os discípulos? Os ceifeiros são poucos, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros. E eu achei impressionante quando ele fala assim, rogai ao Senhor que ele mande os ceifeiros. Bom, Jesus era Deus, amém? Se era Deus e Senhor, e como ele estava pedindo aos discípulos, rogai ao Senhor da seara. Porque lá em João 14, 8, fala assim, Filipe estava perguntando a Jesus algo. Ele perguntou a Jesus assim, disse-lhe Filipe, João 14, 8, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então Filipe queria ver quem? O Pai, amém? Olha a resposta de Jesus no versículo 29, no capítulo João 14, 9. Disse-lhe Jesus, estou há quanto tempo convosco, e não tendes me conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como tu dizes, mostra-me o Pai? Então, o que Jesus está explicando para Filipe? Não tem como eu te mostrar o Pai. Eu sou o Pai. Eu sou o Pai e o Filho é um só. Se você continuar lendo no 9, ele vai falar que ele é um com Deus. Jesus é um com o Senhor. Ele é um com o Pai. Quem vê ele, vê ao Pai. Então, como que ele agora, ele está pedindo aqui, rogai ao Senhor da seara, que mande ceifeiro para a sua seara. Bom, por isso que eu falo que Jesus teve um insight nesse lugar. E no capítulo 10, ele já fala, espera aí que deu uma fugidinha aqui, irmão. 10. Fala assim, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre o espírito imundo, para expulsar e para curar toda enfermidade, todo o mal. O que aconteceu aqui no capítulo 10? De repente, Jesus já tinha os discípulos. Então, os 12 discípulos já estavam escolhidos. O Senhor já tinha escolhido eles, amém? Amém, igreja? Se ele já tinha escolhido os 12 discípulos, por que ainda os discípulos ainda não estavam anunciando o Evangelho, não estavam pregando o Evangelho, não estavam anunciando o reino de Deus, não estavam fazendo os milagres, não estavam expulsando os demônios? Porque ainda faltava uma coisa para eles. Veja, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre todos os espíritos imundos. Então, enquanto Jesus não deu o poder para os seus discípulos, Jesus estava andando por todas as sinagogas, todas as cidades e fazendo todo o trabalho. Por que ele deu esse insight que eu falei com vocês? Prestem bem atenção aqui. Por que ele deu esse insight? Que Jesus deu esse insight e de repente ele parou assim e falou assim, opa, eu preciso fazer algo. O que Jesus estava falando? Ele precisava fazer algo no ministério dele, porque o tempo dele era curto demais. E como queria expandir o reino do Senhor até que chegasse o Evangelho em você e em mim. Ele tinha que fazer algo surpreendentemente, de uma forma muito, muito especial, porque ele não dava conta para chegar a todos os lugares. Ele podia usar todo o poder que ele tinha,
Mas aqui na terra, ele precisava usar as pessoas. Então ele decidiu usar homens imperfeitos para evangelizar, para levar o evangelho, para anunciar o reino aos cantos de todos os cantos da terra, até o confins da terra neste lugar. Amém? Estão me entendendo até aí? Bom, e aí o que aconteceu com Jesus? Ele teve esse insight. Agora, quando a gente olha um pouquinho para o Antigo Testamento, nós percebemos também que Moisés também teve a mesma. Moisés não teve esse insight, mas ele reclamou com o Senhor, está lá em Números 11:16. Ele reclamou com o Senhor que aquelas pessoas todas que ele estava cuidando daquele povo todo no deserto, estava reclamando, e ele virou para Jesus e falou assim: foi eu que gerei todas essas pessoas? Foi eu que sou o Senhor dessas pessoas? Foi eu que gerei cada um deles? E o Senhor disse a Moisés assim: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. Amém? E se você continuar lendo o livro de Lucas, né, você vai encontrar lá aonde Jesus também não só envia esses 12 agora para os gentios, mas depois ele envia 70 discípulos, de 2 em 2. Olha que interessante, a mesma coisa que Jesus estava fazendo aqui em Mateus, ele estava exatamente olhando para o Antigo Testamento e vendo o que Moisés fez lá no passado, para trazer aqui também. Então você pode ver que a nossa vida, ela é uma forma cíclica, aonde nós caminhamos e as coisas vêm girando até a nós, e vêm trazendo esses novos ensinamentos, e a gente lê a palavra e começa a meditar nela, a gente começa a descobrir que aquilo que está no Novo Testamento, ele também passou pelo Antigo Testamento. E ali era só a sombra do Novo Testamento. Então nós precisamos meditar na palavra do Senhor, para que isso possa trazer entendimento para a nossa casa, para a nossa vida, né? Então Moisés também Deus tirou o poder de Moisés que estava sobre ele e colocou sobre aqueles anciãos. Assim também Jesus fez a mesma coisa com cada um daqueles 12 discípulos. Ele deu poder para expulsar demônio e curar enfermos. Amém? Bom, nós podemos tirar aqui 4 ensinamentos que eu separei para nós. Primeiro ensinamento: ensinando o evangelho. Se não tiver quem pregue, como podem crer? Eu e você somos fruto de quem creu em Jesus Cristo. Bom, até o evangelho chegar na minha vida, até o evangelho chegar na minha casa, na minha família, ele até chegar a mim, ou até chegar a vocês, alguém teve que crer numa pregação onde o Senhor Jesus era Deus, aonde ele ali tinha certeza que ele era Senhor. Para que o evangelho chegasse a mim e a você, alguém precisou de crer antes de você. Alguém precisou de levar o evangelho até você e falar assim: Jesus é o Senhor, Ele é o Deus. Ele é aquele todo-poderoso, aquele que faz todas as coisas, aquele que pode tirar você dessa vida, desse lamaçal de pecado. Ele pode tirar desse lugar de pecado e te levar para o reino da luz do Filho do seu amor. Então nós somos frutos do Senhor. Nós somos frutos lá desses discípulos que recebeu esse espírito de poder. E que esse espírito de poder, ele foi passado de geração para geração, até que chegou à minha vida, até que chegou à sua vida. Porque nós chegamos aqui, porque alguém falou do evangelho para nós. Ninguém simplesmente entrou por aquela porta e falou assim: eu vou aceitar Jesus, ele é meu Senhor. Pode até acontecer isso, mas eu nunca vi contar nenhum testemunho dessa forma. Todo mundo que se chegou, entrou naquela igreja, naquela porta, alguém precisou de falar do evangelho para ele. E normalmente, não se fala do evangelho uma vez. Se fala 2, 3, 4, 5. No meu caso foi bem rápido. Você sabe que eu sou muito astuto, muito atento. A minha esposa só falou por 16 anos. Eita glória! Foi bem rapidinho, assim, me converti assim num instante. Eita, Deus é bom demais, né? Então, para me converter, eu realmente precisei de ouvir a palavra do Senhor. Por anos na minha casa, testemunhar várias coisas. E mesmo assim, a minha incredulidade falava por mim.
O meu orgulho não permitia que o evangelho entrasse na minha vida. E hoje eu convido você, deixe o seu orgulho, largue ele. Se você estiver nos ouvindo pela internet, também deixe o seu orgulho aí, porque o Senhor tem algo muito melhor para você. Ele tem uma vida e vida em abundância para você. Em Romanos 10, 14, diz assim: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão e não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daquele que anunciam o evangelho da paz, ou do que trazem alegres e boas novas à nossa vida. Bom, eu creio que todo mundo que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, provavelmente você se lembra de quem anunciou o evangelho para você. Talvez você teve um privilégio de ter nascido num lar cristão. Ah, pastor, nasci num lar cristão, mas o meu pai já era cristão e eu já nasci nesse lugar. Então eu já vim direto para casa, eu não conheço o mundo, glória a Deus. Mas você precisou de ter uma experiência com Deus separado. Você tem a própria sua experiência com Ele. Mas quem não nasceu no lar evangélico, ele precisou de alguém vir falar para ele. E mesmo a pessoa que nasceu nesse lar evangélico, ele também chegou um tempo que ele precisou de ter uma forma de lidar com o Senhor de uma forma diferente. Alguém precisou chegar perto dele e falar assim: veja o que o Senhor está fazendo. Veja o que o Senhor está fazendo na sua vida. Porque até então a gente não acredita. A gente não crê o que o Senhor pode fazer na nossa vida. E como Ele pode mudar, como Ele pode transformar a nossa vida. Essa é a primeira coisa, o ensino. Ensino do Evangelho. O primeiro lugar que nós temos que ensinar é na nossa casa, é na nossa família. É o primeiro ministério que Deus colocou na vida de um homem e de uma mulher. Porque lá em Gênesis 2:24 fala assim: o homem largará o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua esposa e se tornarão uma só carne. E quando nós nos tornamos uma só carne, nós nos tornamos família. E ali é o primeiro lugar que nós precisamos ensinar. Muitas vezes eu já vi pessoas falarem que tem muitas pessoas que tratam muito bem as pessoas do lado de fora, tratam muito bem a igreja do Senhor, os irmãos em Cristo, mas dentro de casa não sabe tratar uma esposa, não sabe tratar um filho, não sabe chegar perto de um filho, dar um abraço nele e falar com ele assim: eu te amo. Você não precisa fazer nada para se fazer com o meu filho. Você já é o meu filho. Você é a herança do Senhor na minha casa. Muitas vezes os pais pensam que não precisam de fazer isso com os filhos. Sabe por quê? Vocês já sabem. Assim também os filhos também fazem com os pais a mesma coisa. Eles acham que o pai já sabe que os filhos amam ele. Está tudo certo. Não. Você precisa parar diante do seu pai, da sua mãe, e falar com ele assim: mãe, eu te amo. Você não precisa fazer nada para ser minha mãe, você já é a minha mãe. Eu te amo demais. Gente, tão gostoso ouvir essa palavra. Tão gostoso ouvir: eu te amo, do nosso filho. Assim também Deus quer ouvir você. Ele quer ouvir você, não é um dia, é todos os dias. Todos os dias Ele quer te ouvir falar isso. Porque não tem nada mais gostoso para um pai ou para a mãe do que ouvir a voz de um filho. Amém? Todos concordam? Bom, quem ainda não tem o privilégio de ser pai, você vai ter. E quando vocês entenderem, quando vocês tiverem, vocês vão entender que a melhor coisa que tem para um pai ou para uma mãe é ouvir a voz de um filho. E quando eles crescem um pouquinho e saem para a rua assim, a gente fica assim, com o coração doendo, enquanto aquele portão não abre, enquanto aquele portão não fecha, enquanto ele fala assim, aí o filho fala assim: não precisa se preocupar, mãe. Como não? Como não precisa se preocupar? A gente dá a vida para esses meninos, não é verdade? Assim como nossos pais dão a vida por nós, e deram a vida por nós e a gente não se interessava, eles também fazem isso. Mas eles precisam saber que você o ama, e você, filho, precisa saber, seu pai precisa saber que você o ama ele. Amém? Segunda coisa, segundo ensino que nós tiramos aqui: compaixão pelas pessoas. Compaixão é mais do que sentir pena de alguém. Compaixão é você sentir a dor do outro
E além de sentir a dor do outro, é se colocar no lugar do outro e fazer algo pelo outro. Não é simplesmente você ver a pessoa passando por uma dificuldade, ver a luta que a pessoa está passando ali e falar com ele assim: eu vou orar por você, que o Senhor te abençoe. Amém. Oração é uma bênção. Mas tem hora que nós precisamos ir lá naquele lugar, tomar as dores daquela pessoa e também fazer algo por ela, que custe a nós, mas fazer algo por ela, porque Deus não deve ninguém a nada. Ele não deve ninguém a nada. Tudo que você inserir no reino, você receberá 100 vezes nessa terra. Amém? Bom, o que nós podemos tirar exemplo sobre essa compaixão? Lá em Lucas 10:33, fala sobre o bom samaritano. Todo mundo conhece a história do bom samaritano. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou as suas feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou uma estalagem e cuidou dele. Bom, esse cuidado que esse bom samaritano teve, ele, além de ver o que estava acontecendo de errado com ele, ele também pegou a pessoa, e não só pegou a pessoa, ele também atou as suas feridas, ele foi ali, ele se comoveu de íntima compaixão. Isso foi o que Jesus fez pelas pessoas no capítulo... No versículo 36. E vendo a multidão, teve compaixão deles. É a mesma coisa, é a mesma compaixão que o bom samaritano, que Jesus deu um exemplo de parábola, a mesma coisa. O Senhor também, ele teve íntima compaixão com aquelas pessoas. Quando ele olhou para a multidão e viu aquelas pessoas, ele teve íntima compaixão deles. Amém? Terceira coisa, terceiro ensino. Vivendo dissolutamente. Bom, vivendo dissolutamente, eu coloquei que ovelha sem pastor vive a vida sem prestação de contas. Não consegue criar alianças saudáveis. Bom, toda vez que nós vivemos dissolutamente, assim como aconteceu com o filho pródigo, né? Que também, quando ele recebeu a herança do pai, o que ele fez? Não é que ele não queria ficar na casa do pai. Não é que ele não queria estar junto do pai. Estar junto do pai é maravilhoso. O problema de estar junto do pai, sabe qual que é? É que você precisa dar satisfação. Você precisa sair de casa, você precisa falar com ele. O tempo que você vai demorar, você precisa falar com ele. Algumas coisas que você vai fazer, você precisa falar com ele. E quando a gente é jovem, a gente não entende essa parte. A gente acha que é uma coisa ruim dar satisfação. Mas a coisa melhor que tem é quando você está debaixo de uma mão de uma autoridade. Porque quando você faz algo que você está debaixo dessa mão de autoridade, e toda autoridade é constituída por Deus, nenhuma autoridade na terra foi constituída a não ser por Deus. Se você colocou aquela pessoa, o seu pai, ou o seu pai espiritual, ou o seu líder, o seu pastor, e você entra debaixo dessa mão de autoridade, quando ele direcionar você ali, vai ser o próprio Deus que está direcionando você. Amém? Vai ser o próprio Deus que está direcionando para você. Nós temos algumas células, algumas pessoas que estão conosco, e quando algumas pessoas vêm me pedir alguns conselhos, eu normalmente falo para eles assim: você já olhou com o seu líder? Ele fala assim: ainda não, pastor. Então pode ver com ele, porque a palavra de Deus está na boca dele, está nos lábios dele. Eu posso até te falar algo que você precisa fazer, mas a resposta que você precisa de ouvir está na boca da autoridade que está sobre você, que você o colocou. Que muitas vezes a gente acha que a autoridade é aquela pessoa que vem e se coloca acima da gente, e não é. A autoridade, ela é o contrário. É você que se inclina por baixo dela. É você que decide respeitá-la. E quando você faz isso, você está protegido o seu coração. E tudo que você fizer ali, até se uma autoridade mandar você pular de um prédio, gente, pode pular, que com certeza tem uma piscina de água quente lá, morninha te esperando. Porque se não tiver, Deus vai criar essa piscina. Deus vai colocar lá, porque a palavra dele não mente. Amém? Eu não tenho a menor dúvida, quando eu pergunto o meu discipulador,
sobre um assunto que talvez nem é da área dele. E quando ele me dá a direção, eu nem pestanejo para responder. Eu não tenho a menor sombra de dúvida, é para ser feito. Porque quando nós fazemos assim, a autoridade está sobre nós. Quando o filho pródigo saiu da mão do pai, ele não queria simplesmente sair da casa do pai. Ele não queria prestar contas. E quando você não presta contas, você vive uma vida dissolutamente. Uma vida que você não precisa dar satisfação. E normalmente, quem não conhece o Senhor, quer sempre estar neste lugar. Eu fui uma dessas pessoas que não gostava de dar satisfação para ninguém. Muito menos até para minha esposa. Nunca fiz questão de dar satisfação para ela, até conhecer o Senhor. Depois que eu conheci o Senhor, eu entendi que em todo lugar que eu vou, ela precisa saber. Ela precisa saber para quê? Para ela entender aonde eu estou. E eu não tenho o menor problema contra isso. Mas quando nós queremos viver uma vida dissoluta, algumas coisas a gente deixa de aproveitar. E uma delas é, nós não conseguimos criar aliança. Você pode ver que todo mundo que vive uma vida dissolutamente, ele não tem amigos. Ele tem dificuldade em ter amigos. Por que ele tem dificuldade em ter amigos verdadeiros? Porque ninguém se aliança a ele. Ninguém cria uma aliança com ele. Ele tem dificuldade em criar raízes. Ele não cria raízes aonde ele está. Ele não cria raiz na sua casa, ele não cria raiz na sua igreja, ele não cria raiz ao redor dele. Ele não gera fruto saudável. E a quarta coisa, já estou terminando, a seara é grande. Aqui podemos considerar como sendo o mundo. Deus tem nos preparado para sermos agente dele aqui na terra, para anunciar as boas obras. Romanos 8:19 fala assim, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amém? Pois é. Aqui, o que acontece? Essa seara. Quando essa seara é grande, significa que Deus tem um projeto para nós. Nós somos pequenos Cristo aqui na terra, amém? Então, se você é um pequeno Cristo, você também tem uma missão para fazer nessa terra. Você tem algo destinado à minha vida, à sua vida. E esse algo destinado à minha vida e à sua vida é: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Primeiro lugar que nós precisamos pregar o evangelho é na nossa casa, é com a nossa vida. Mais do que falar do evangelho, é você fazer com ações. Depois disso, no seu trabalho, aonde você está localizado, aonde você está, aonde você for, você fala mais com as suas atitudes do que com a própria palavra de Deus. Que muitas vezes, quando eu me converti, logo no começo, quando eu me converti, eu tinha muita dificuldade para falar do Senhor. E muita dificuldade para falar da palavra dele. Por que eu tinha essa dificuldade? Primeiro, eu fui conhecer a Bíblia aproximadamente uns 11 anos atrás. Eu tinha 33 anos de idade, quando eu fui começar a ler a Bíblia. E eu sei que eu demorei aproximadamente 1 ano e 2 meses para ler a Bíblia toda. Porque todo mundo que chegava na minha casa, quando eu aproximei do povo do Senhor, só falava de Jesus. Eles não tinham outro assunto. O assunto deles era Jesus. E eu pensei assim, gente, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber esse negócio. Então eu comecei lendo em Gênesis. E quando eu comecei a ler em Gênesis, meu Deus, que dificuldade. Parece que cada vez que eu lia, menos eu entendia. Cada vez que eu falava aqueles nomes, aquela genealogia, menos eu sabia. Eu falei assim, e de vez em quando eu via os pastores, via líderes de célula, falando sobre o evangelho, falando aqueles versículos todos. Eu falei assim, meu Deus do céu, até que quando é que eu vou começar a aprender sobre isso? E isso eu trouxe assim, falando para o meu discipulador, como que eu fazia? E ele falou comigo assim, é só lendo. Eu falei assim, não tem lógica, esse pessoal lê demais. Não lê demais, tem gente aí que nasceu no evangelho, está ali na Bíblia desde quando nasceu. Eu falei assim, meu Deus do céu, que manta que eu tomei, eu estou atrasado demais nesse negócio, eu preciso acelerar isso. E isso eu comecei a ler a palavra do Senhor, e até hoje, eu não parei de ler mais. Hoje, eu já estou na 5ª edição, mas estou lendo firme, e cada dia que eu leio, eu aprendo mais ainda, e tem aquela fome de vontade de aprender mais, e não para.
Porque a palavra do Senhor diz, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto nós não conhecemos o que é verdade, qualquer mentira que as pessoas falam, a gente acredita. Nós não podemos ser como meninos inconstantes, sendo levados de um vento para o outro, de um lado para o outro. Nós precisamos estar firmes no Senhor. E para estar firmes no Senhor, não tem uma forma que seja diferente do que conhecendo a palavra dele. Por isso que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. Nesse tempo de pandemia, se nós que somos filhos, declaramos que nós somos filhos de Deus, amém? Se nós que somos filhos, nós não nos posicionarmos, como o pastor ali disse aqui, se nós não se posicionarmos, não é para nós ir contra a lei, irmãos, mas nós precisamos nos posicionar. Pastor, como que nós precisamos nos posicionar nesse momento agora? Com muito jejum e oração, em favor da nossa nação, em favor do nosso presidente, em favor do nosso prefeito, em favor da nossa cidade, em favor das pessoas que estão conosco, para que possa ser curado todas as enfermidades que puder bater nessa porta. Hoje nós fizemos uma oração aqui, declarando a cura completa sobre a vida dessas pessoas, fazendo o que Jesus mandou que seus discípulos fizessem, no capítulo 10:1. Em Romanos 8:19, eu já respondi isso, né? A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Bom, o nosso Senhor compadeceu das multidões que estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. A misericórdia do Senhor pela multidão sofrida foi manifesta não só no seu trabalho intenso em favor delas, mas também no seu desejo de vê-las alcançadas pelo Evangelho, através do trabalho dos seus discípulos. Cristo nos chama a orar a Deus pela expansão do seu reino na terra. Deus é o Senhor da seara, o Criador, o dono do céu e dono da terra e de todos os homens. Somente Ele, por seu poder e graça, pode expandir o seu reino na terra, como proclamação do Evangelho. O crescimento vem dele, em sua soberania e graça. Usa os seus servos para realizar a sua obra. Envia trabalhadores para a sua seara. Ele chama, Ele capacita, Ele envia a mim e a você para anunciar as boas novas. Eu quero falar para você hoje, nessa noite. Você que se levantou, ficou de pé, declarando com a sua atitude que você é filho de Deus. Bom, é uma das atitudes mais nobres que um ser humano nessa terra ele pode receber. É a honraria mais alta que um Deus todo-poderoso pode honrar o seu filho. É falar que nós somos filhos de Deus. Quando nós nos levantamos e nos posicionamos como filhos do Senhor, a gente precisa entender que você é a resposta de oração de Jesus há mais de 2000 anos atrás. Jesus estava pedindo aos discípulos: rogai ao Pai para que envie ceifeiros, porque a seara é grande. Você é o ceifeiro que Deus enviou na terra. Você e eu, nós somos o ceifeiro. Nós estamos sendo enviados aqui nessa terra, neste tempo, para que nós possamos proclamar o reino de Deus, que já é chegado o seu tempo. Proclamar o reino de Deus nessa terra. Nós somos hoje, nessa noite, convidados a ser ceifeiro do Senhor no mundo. Por isso, coloque a mão no seu coração. E quero que você comece a orar, a falar para o Senhor. Talvez você nunca falou de Jesus para outras pessoas. Talvez por vergonha, talvez porque não teve oportunidade, talvez porque você não conhecia a palavra totalmente, estava esperando que você conhecesse a palavra. Mas talvez você nunca investiu tempo na palavra. Talvez você nunca tirou um tempo para ler a palavra do Senhor. Talvez você só leia a palavra
quando você vem nesta casa. Talvez você só conhece versículo bíblico quando um pastor sobe aqui nesse púlpito para ministrar para você. Talvez hoje seja um tempo de você mudar, de você se posicionar. Talvez agora chegue a hora de você posicionar. Ou talvez você está esperando um púlpito para você falar do Senhor. Deus, Ele tem algo para você. Em Jeremias 33:3 diz assim: chame por mim e eu responderei. Isso é Deus falando com você. Chame por mim e eu responderei. Lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Mas Ele quer te apresentar essas coisas ocultas hoje. Mas para que Ele apresente essas coisas ocultas que você não conhece, você precisa clamar a Ele. Se você não clamar a Ele e fazer esse compromisso como filho que você é, como filho que você declarou diante da igreja do Senhor, diante dessas pessoas, Ele não pode revelar a você. Você talvez nunca teve uma oportunidade de dar um passo diferente. Talvez você, com essa pandemia, com tudo isso que está acontecendo, é mais cômodo a gente falar: não dá para fazer. Bom, tem muitas pessoas indo para o inferno, porque talvez uns filhos não querem fazer o que precisa ser feito. Nós declaramos filhos quando nós recebemos do Senhor. Mas esta noite é tempo de nós falarmos mais do que com ações. É nos posicionar diante do Senhor.